Pessoal, bem-vindos de volta. Bom, relembrando rapidamente o que nós vimos no último vídeo, nós começamos falando sobre o erro no treino. E o erro no treino, a principal mensagem sobre o erro no treino é que ele não é uma boa estimativa para o desempenho futuro do nosso modelo, ou seja, o desempenho do nosso modelo nos dados de teste, nos dados que interessam de fato. E o principal motivo é que o erro no treino ele é muito otimista, né? Vocês devem lembrar que a gente pode diminuir de forma arbitrária o erro no treino, basicamente aumentando a complexidade do modelo. Então, se a gente aumentar a complexidade do nosso modelo de forma arbitrária, isso vai levar a um erro no treino bem pequeno, mas não necessariamente a um erro pequeno no teste. A gente falou também sobre o erro real, o erro de generalização. É um tipo de erro que a gente não consegue calcular, é inviável calcular, porque ele precisa que a gente calcule o erro em toda a nossa população. E como a gente comentou no vídeo passado, é muito raro que a gente tenha acesso a toda a população, certo? E aí, no lugar de calcular o erro real, a gente calcula o erro no teste, que serve como um proxy para o erro real. Ou seja, o que a gente faz normalmente é a gente pega os nossos dados e a gente divide os nossos dados em duas partições, duas ou mais partições, mas normalmente duas partições. Uma delas a gente chama de treino, que é onde que são os dados que a gente vai usar para construir o modelo efetivamente, e a outra partição são os dados de teste, os dados que não são usados para o treino e que a gente usa somente para fins de avaliação. E normalmente o erro no teste ele serve como uma aproximação aí, do que a gente esperaria encontrar se a gente pudesse calcular o erro real, certo? Bom, aqui tem uma figura que ilustra bem, esse compromisso entre complexidade do modelo e desempenho do modelo em dados de teste. Então, aqui na esquerda a gente tem esses dados aqui, tem vários modelos, tá? Esse modelo aqui pintado em preto é o modelo ideal, o modelo que basicamente foi usado para gerar esses dados, tá? A gente tem esse modelo em laranja aqui, que é uma regressão linear simples, certo? Então, veja que esse modelo ele é bem mais simples do que o modelo original. Esse modelo original aqui parece ser um polinômio ou um seno ou algo do tipo, né? Tem esse modelo em azul aqui que ele está bem ajustado, ele está bem próximo ao modelo ideal, né? E tem esse modelo bem mais complexo, esse modelo em verde aqui, ó, que tem uma complexidade muito maior, certo? Vamos ver o que acontece com os erros de cada um desses modelos aí, certo? Aqui na direita a gente tem um gráfico onde o eixo X significa a flexibilidade ou a complexidade do modelo. A gente pode imaginar que isso aqui significa graus de polinômios, certo? Então, quanto maior o grau, mais complexo o modelo. Aqui em cinza a gente tem o erro no treino e aqui em vermelho a gente tem o erro no teste, certo? Então, para o modelo de regressão linear, então veja que o erro ele é grande tanto no treino quanto no teste, porque veja que esse modelo de regressão linear aqui ele é bem mais simples do que o modelo real, certo? Então, por causa disso, obviamente, ele vai cometer mais erros, tá? O modelo em azul, veja que o modelo em azul parece que ele acertou em cheio a complexidade do modelo ideal. Tanto é que ele está bem próximo do modelo ideal aqui. E ele vai cometer muito poucos erros. Então, esse aqui é o modelo que comete menos erros no teste, tá? E se a gente quiser, ele também, claro, ele também tem um bom erro no treino, mas se a gente quiser, a gente pode diminuir esse erro no treino ainda mais. Como? Aumentando ainda mais a complexidade do modelo, que é esse modelo verde aqui, tá? Nesse caso, o erro no treino vai cair, mas o erro no teste vai aumentar, certo? Porque esse modelo aqui ele é tão complexo que, eventualmente, ele começou a capturar ruído. E ruído, por definição, são dados que não têm padrão, são dados aleatórios. Então, é muito ruim quando o nosso modelo captura ruído. Então, essa situação aqui, que é a situação onde o nosso erro no treino ele é pequeno, mas o erro no teste é grande, essa situação a gente costuma dar o nome de overfitting, o superajustamento. O nosso modelo ele se superajustou aos dados de treino de forma que ele começou a capturar ruído. Quando ele começa a capturar ruído, ele começa a perder poder de generalização. Então, esse é um problema muito grave em modelos de aprendizado de máquina supervisionada. A gente pode definir overfitting de forma mais precisa da seguinte forma. O overfitting acontece se existir um modelo com parâmetros estimados W', tal que o erro no treino para um outro modelo W' é menor do que o erro no treino para W'. E o erro real para W' é maior do que o erro real para W'. Erro real aqui a gente pode trocar por erro no teste, tá? E a definição continua válida, certo? Então, vamos imaginar que esse modelo aqui é o nosso W' e esse aqui é o nosso W', ou seja, o modelo azul é o W', o modelo verde é o W', tá? Então veja que
nessa situação aí, o erro no treino para W chapéu, né? O erro no treino para W chapéu é menor do que o erro no treino para o W'. Ou então o erro no treino para o W chapéu é menor do que o erro no treino para o W'. Mas o erro no teste para o W chapéu, né, esse erro aqui, ele é maior do que o erro para a W'. Então essa é uma situação clássica de overfitting, certo? E a gente precisa de meios para tentar evitar isso. Isso vai ser justamente o assunto da próxima aula. Como é que a gente faz para evitar, né, overfitting em modelos de regressão linear, tá? Bom, dito tudo isso, a gente pode agora redefinir o nosso problema de regressão linear. Bom, embora essa definição aqui ela seja dada ainda no contexto da regressão linear, ela pode ser estendida para basicamente qualquer modelo de aprendizado de máquina supervisionada, certo? Então, dado um conjunto de treino, nesse caso aqui o D-Train, nós queremos encontrar, né, um modelo, que no nosso caso é um vetor de coeficientes, é um modelo que é estimado no treino, tal que para um conjunto de teste, D-test, que é desconhecido durante o treino, o erro no teste seja mínimo, certo? Então, é claro que um erro no treino pequeno ele é importante porque ele basicamente denota que o nosso modelo ele aprendeu bem. Só que é muito mais importante que o desempenho desse modelo, ou seja, o erro desse modelo em dados futuros, em dados de teste, seja pequeno também, certo? Como é que a gente garante que o nosso modelo ele generaliza bem, já que nós não temos acesso aos dados de teste? Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, segura a pergunta aí, mas a gente vai chegar lá, certo? Bom, nós falamos que uma alternativa para o erro real é calcular o erro em um conjunto de testes que é desconhecido durante o treino. Normalmente o que a gente faz a gente pega os nossos dados e a gente divide os nossos dados em dois conjuntos. Um conjunto que a gente chama de treino, que é usado efetivamente para construir o modelo, ou seja, para treinar o modelo, e um conjunto de teste que é usado exclusivamente para avaliar o modelo, né? E qual a proporção que a gente usa para fazer essa divisão? Bom, isso vai depender muito da quantidade de dados que você tem, porque, por um lado, nós queremos que esse conjunto aqui de treino ele seja grande o suficiente de forma que a gente possa treinar um modelo robusto, mas a gente também quer que a gente tenha uma quantidade suficiente de dados no teste para que a nossa estimativa de desempenho ela tenha uma robustez estatística, certo? Bom, normalmente a gente encontra na literatura partições da forma 70-30, 80-20, mas como eu falei, isso vai depender muito da quantidade de dados que você tem. Se você tem muitos dados, você pode, por exemplo, se permitir fazer uma proporção aqui mais agressiva, por exemplo, 90-10, ou até mesmo 95-5, ou até mesmo 99-1. Se você tem, por exemplo, milhões de dados, né, então mesmo uma pequena proporção desses dados, você já vai ter instâncias suficientes no teste que lhe garanta uma robustez estatística da estimativa de desempenho do modelo, né? Então, isso vai depender muito, claro, da quantidade de dados que você tem. Mas, se você quer uma receita de bolo, a gente encontra muito proporções como essas aqui, especialmente, talvez, 80-20. É muito comum a gente encontrar em artigos científicos e experimentos também na indústria, certo? É importante ressaltar que a forma que essa divisão é feita é de forma aleatória, ou seja, você amostra uma certa quantidade de instâncias para compor o treino e o que sobrar vai para o teste. O problema dessa abordagem é que você pode dar sorte ou azar com as instâncias que vão para o teste. Você pode, por exemplo, ter aquelas instâncias que são mais difíceis de prever no teste, e aí você vai ter um desempenho ruim, né? O que na verdade significa que a sua métrica ela está subestimada. De outra forma, você pode ter aquelas instâncias que são mais fáceis de prever no teste. E aí você vai ter uma métrica que é superestimada, certo? Bom, para mitigar esse problema, o que você pode fazer é realizar várias amostragens aleatórias de treino e teste, calcular, treinar, obviamente, o modelo no treino e avaliar no teste, e no final tirar uma média disso. Esse tipo de abordagem é chamado de método holdout, ou então random subsampling do inglês, certo? Então aqui eu tenho essa fórmula, por exemplo, o MSE, né? Então eu posso amostrar, como eu falei, N partições aí de treino e teste, eu avalio o MSE, ou seja, eu treino o modelo na partição de treino, avalio no teste usando o MSE e no final eu tiro a média disso. Isso vai me dar uma estimativa aí mais robusta do desempenho futuro do meu modelo, ok? Bom, uma vez que eu calculei o erro do meu modelo, seja usando random subsampling
ou então uma partição de treino e teste, como é que eu faço para interpretar esse erro? O que está por trás desse erro? O que eu posso fazer para melhorar esse erro? Normalmente a gente pode decompor, né, os erros de modelos de aprendizado de máquina em 3 componentes. Um deles é o ruído, que você já conhece. Esse tipo esse componente aqui do erro é o componente que a gente não pode fazer nada, porque se a gente tiver um modelo perfeito, né, se a gente tiver aquele modelo que gerou os dados, ainda vai sobrar sempre o ruído, né? A gente tem o que a gente chama de bias e o que a gente chama de variância, que eu vou apresentar a seguir. Então vamos começar com o bias. Bom, imagina o seguinte, imagina que a gente tem o nosso modelo real, tá? Que aqui está denotado por esse FW_True, que é esse modelo aqui em laranja, certo? E aí imagina que nós criamos vários modelos para amostras diferentes dos nossos dados. Então a gente sabe que normalmente a gente sempre trabalha com uma amostra, não com a população, né? Então a gente pode ter amostras diferentes da mesma população e a gente pode construir modelos, né, para cada uma dessas amostras. Por exemplo, imagina que você quer prever, né, o número de incidência de Covid em alguma cidade, né? E aí, num certo dia, você recebeu somente dados de uma parte dos hospitais daquela cidade, ou seja, uma amostra dos dados. Aí você constrói um modelo. No dia seguinte, você recebe dados de uma outra parcela dos hospitais. Aí você constrói outro modelo. É claro que esses modelos aí vão ter alguma diferença entre eles, né, já que eles foram construídos com amostras diferentes, embora da mesma população. Certo? Então imagina que você construiu vários desses modelos aqui representados, no caso, por essas linhas retas. Então a gente está falando aqui nesse caso de um modelo super simples, né, que é um modelo que é a média basicamente do eixo Y, tá? Então você vai ter aqui uma variância, né, entre esses modelos. E aí, depois que você construiu todos esses modelos, considerando todas as amostras possíveis, você tirou a média. E a média é essa linha aqui tracejada, tá? E aí, vamos pegar então essa média agora e comparar com o modelo real. O que você acham? Esse modelo que a gente estimou, essas várias amostras, ou seja, a média desses modelos, está próximo ou está muito distante do modelo ideal? Obviamente está muito distante, né? Então, o bias é justamente isso. O bias é a diferença entre o modelo real, né, o modelo ideal, digamos assim, e a média dos modelos estimados em diferentes amostras da minha população. Então, nesse caso aqui, essa região aqui rachurada significa a diferença entre esses dois modelos. Então, aqui o bias, como vocês podem perceber, é um bias que é bem grande. O nosso modelo que foi estimado, ele é muito mais simples do que o modelo ideal, do que o modelo real, certo? E aí, por causa disso, como o bias aqui é grande, a gente vai cometer muitos erros, certo? Então, mais uma vez, o bias é um componente do erro. Então, quando o bias é grande, obviamente a gente vai ter aí o ruído, mais um bias que é muito grande e tem a variância ainda que eu vou falar agora, tá? Bom, a variância, a gente pode usar o mesmo argumento. Então, imagina que você construiu ou treinou modelos em amostras diferentes da população, né? Aqui tem a média, né, desses modelos, e aqui a variância. Quanto é que esse modelo ele variou, né, de amostra para amostra. É claro que a gente quer um modelo que tenha uma variância pequena, né? Eu não quero que, por exemplo, eu construí um modelo, voltando para o caso da Covid, né? Então eu peguei, sei lá, 3 hospitais na mesma cidade, construí um modelo lá, e aí vem, por exemplo, dados de um outro hospital. Aí eu construo um modelo. Eu não quero que as minhas previsões mudem muito, né, dos dados de um hospital para o outro, afinal de contas esses dados vêm da mesma população. Então eu quero um modelo robusto que varie pouco, né, com as diferentes amostras que a gente pode ter. Um modelo como esse, que tem baixa complexidade, é basicamente a média, ele vai ter uma variância baixa, certo? Se a gente escolher um modelo mais complexo, a variância vai aumentar. Então, por exemplo, olha só um modelo como esse aqui. Então, esse modelo aqui ele foi treinado numa certa amostra, tá? Muito complexo. Então, ele vai... Muito provavelmente esse modelo está com overfitting aqui, ele vai tentar se ajustar aqui a todos os dados, inclusive ruído. Aí imagina que apareceram novos pontos de dados, como esse pontinho aqui e esse ponto aqui. O modelo vai mudar radicalmente com a presença somente desses dois pontos, tá? Então é um modelo que tem uma variância muito grande, certo? E como ele tem uma variância muito grande, ele vai cometer muitos erros, porque afinal de contas esses modelos aqui eles estão muito ajustados aos dados de uma amostra específica, né? Então veja que isso varia muito de amostra para amostra. Então quando esse modelo receber dados de teste,
ele vai cometer muitos erros justamente por causa dessa variância aí, tá? Uma pergunta que fica é, bom, a gente sabe que a variância aqui é grande, né? Então, modelos muito complexos, variância grande, e o que a gente pode falar em relação ao bias de um modelo como esse, né? O bias, ele é grande ou é pequeno? Bom, a gente precisa relembrar o que é bias. O bias, ele é a média, né, de todos os modelos provenientes de todas as amostras possíveis daquela população lá. Então, a gente tem aqui todos esses modelos, só quando a gente tira a média desses vários modelos complexos aqui, a média vai ser suave. A média, ela vai sim se aproximar da função ideal, que é essa aqui. Então, o bias de modelos complexos é pequeno, certo? Porque o bias, lembra, o bias não é um modelo individual, o bias é a média, né, de todos os modelos construídos a partir de todas as amostras da população. Tá? Então, resumo aqui. Modelos de baixa complexidade, variância pequena, mas o bias é grande. Modelos de alta complexidade, variância grande, bias é pequeno. Tá? Então, veja que tem um trade-off se construindo aí. Então, tem um trade-off entre o bias e a variância, e a gente precisa encontrar o ponto ótimo desse trade-off. Essa figura aqui relembra que modelos complexos têm uma grande variância, mas tem um bias pequeno, certo? Esse próximo slide resume bem essa discussão. Essa figura aqui em particular ilustra muito bem o conceito do trade-off entre bias e variância. Aqui a gente tem um alvo, aqueles alvos que são usados para praticar arco e flecha, e aqui a gente tem em vermelho aqui o alvo desejado, né? O alvo perseguido, é onde você quer acertar. E modelos que têm um baixo bias, um pequeno bias e uma pequena variância, são aqueles modelos que vão acertar em cheio mais frequentemente o alvo. Enquanto que modelos que têm um bias pequeno e uma alta variância são aqueles modelos muito complexos, né? Aqueles modelos que normalmente estão sofrendo de overfitting. E aí eles vão acertar o alvo às vezes, mas muitas outras vezes eles vão passar bem longe do alvo. Então a gente não dá para confiar muito nesse tipo de modelo, né? Modelos com um grande bias e uma pequena variância são aqueles modelos mais simples, aqueles modelos que são mais simples do que o modelo ideal. E aí, por causa disso, eles vão ser consistentes, né? Eles vão ter uma baixa variância, mas eles vão estar muito longe do alvo principal. Enquanto modelos que têm um grande bias e uma grande variância são os piores modelos que a gente pode ter, e aí eles vão, além de passar longe do alvo, eles vão variar muito ao redor de regiões distantes do alvo principal. Nesse slide aqui a gente tem uma ilustração do trade-off entre bias e variância, considerando o bias, a variância e o erro no teste. Tem uma coisa que é preciso reforçar aqui, é que o bias, para ele ser calculado, a gente precisaria ter todas as amostras possíveis da nossa população. Isso aqui a gente normalmente não tem. Então é inviável calcular o bias, a não ser que você tenha, por exemplo, dados sintéticos, e aí você possa calcular ou gerar, né, várias amostras daquela população lá de forma artificial e aí calcular o bias. Tá? Então imagine que a gente tivesse, ou que a gente pudesse calcular o bias variância, né, a gente poderia ver então figuras como essas aqui. Tá? Então olha só, então esse aqui, mais uma vez, o eixo X é a flexibilidade do modelo, que tem a ver com a complexidade do modelo, que a gente pode imaginar que isso aqui são mais uma vez graus de polinômio. Tá? E aqui no eixo Y a gente tem medidas de bias, variância e do MSE, que é o Mean Squared Error, no teste. Tá? O MSE é avaliado no teste, então o erro real. Se a gente tiver dados sintéticos, a gente pode calcular o erro real também. Tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, então veja que no início aqui, né, a gente tem um erro grande. Nesse caso, um bias ele é grande também. Então o bias está gerando aqui, nesse caso, está gerando esse erro, porque a complexidade do modelo é pequena, então muito provavelmente aqui o modelo ideal tem uma complexidade maior. Tá? E aí, à medida que esse erro vai caindo, ó, o bias ele vai diminuindo, significa que você está aumentando a complexidade do modelo. Tá? E a variância, obviamente, que ela também vai aumentando com o aumento da complexidade, até que você chega num ponto aqui, ó, onde você tem o menor erro possível. Então essa linha aqui vertical, essa linha paralela ao eixo Y, significa que o ponto ideal é o ponto que você tem o menor erro. E esse ponto ideal aqui é justamente o ponto ideal
do trade-off entre o bias e a variância. Tá? Então, nesse ponto aqui, você veja que você tem um bias pequeno e uma variância pequena. A partir daqui, né, a variância começa a aumentar, embora o bias comece a cair. Então, mais uma vez, se você quer diminuir o bias, basta aumentar a complexidade. Só que ao aumentar a complexidade, a variância aumenta também. Então, você tem que ter cuidado com isso aí. É claro que essas curvas aqui, elas vão se modificar de acordo com a complexidade do modelo ideal. Então aqui eu tenho um modelo ideal cuja complexidade aqui está entre, por exemplo, um polinômio de grau 6, então é um modelo bem complexo. Nesse caso aqui, o modelo ideal ele é bem mais simples. Ó. Então nesse caso aqui, modelos mais simples já vão garantir o melhor trade-off entre bias e variância. Tá? Então veja que já nesse ponto aqui eu já tenho o melhor trade-off. A partir daqui, né, o meu bias vai continuar aumentando. A variância na verdade vai continuar aumentando, né, e o bias vai continuar abaixo aqui, porque aqui eu já tenho o melhor bias que eu posso ter, que é o bias referente, no caso, ao modelo ideal. E essa discussão é análoga aqui para essa última figura, só que nessa última figura a complexidade do modelo é bem maior, é um polinômio aqui no caso de grau 10. Tá? Dito isso, como é que a gente faz para escolher a complexidade ideal? A complexidade que vai garantir um bom trade-off entre bias e variância. Tá? Bom, vamos chamar a complexidade aqui de lambda, e aí você pode imaginar que lambda aqui é o grau do polinômio. Tá? Então, de forma bem geral, o que a gente faz é o seguinte: a gente define um conjunto de lambdas possíveis, por exemplo, de 1 a 10, então vão ser modelos com complexidades aí que vão de 1 a 10. Para cada complexidade dessa, eu gero um modelo, né, usando os dados de treino, e avalio no teste. E aí, no final, a gente escolhe aquela complexidade que gerou um modelo com menor erro no teste. Tá? Então, a gente tem isso formalizado aqui. Então, a gente estima um modelo com um certo lambda nos dados de treino, avalia o desempenho desse modelo com esse lambda nos dados de teste. A gente faz isso para todos os lambdas possíveis que a gente definiu. E, no final, a gente escolhe o lambda estrela, que é a complexidade que deu o menor erro no teste. Tá? Qual é o problema dessa abordagem? Ela parece fazer sentido, mas ela tem um problema. O problema é que a gente está usando os dados de teste para estimar esse lambda, certo? E os dados de teste, por definição, eles são desconhecidos durante o treino, certo? Se você usar os dados de teste para estimar qualquer coisa, você está enviesando o seu modelo. É importante que os dados de teste sejam usados exclusivamente para avaliação. Você não estima nada, você esquece que eles existem até o momento da avaliação. Tá? Se eu não posso usar os dados de teste para estimar essa complexidade, né, o que a gente pode usar? A gente pode usar um conjunto de dados chamado de dados de validação. Então a gente agora vai particionar os nossos dados, não mais em 2 conjuntos, agora em 3. Certo? Então o que a gente faz agora a gente faz esse mesmo procedimento que eu descrevi aqui, tá? Só que agora a gente avalia o modelo nos dados de validação. E aí no final, depois que você escolheu o melhor lambda, você junta treino e validação, retreina o modelo com essa complexidade e aí sim você avalia no teste. Tá? Aqui o problema que você pode ter é o mesmo que a gente comentou antes. Você pode, por exemplo, pegar uma partição aqui enviesada que vai dar então estimativas enviesadas do desempenho do modelo. Tá? Então você pode usar aqui o random subsampling, ou então um outro método que é até mais robusto do que o random subsampling, que é conhecido como K-fold cross validation, ou então validação cruzada, né? E a ideia é a seguinte: você pega os seus dados, você particiona esses dados em K-folds, em K-partições, certo? Onde essas partições vão ter tamanhos iguais. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui eu tenho 5 partições, tá? E aí você vai destinar uma dessas partições para teste e as outras para treino, tá? Então o que você faz? E aí você vai executar esse processo aqui 5 vezes, 5 é a quantidade de partições que você tem, onde você vai deslocando, né, em cada partição os dados de treino para uma outra partição, certo? Então veja que nesse sentido aqui, todos os dados são usados como treino e teste em pelo menos uma dessas partições aqui. Tá? Então a gente faz um melhor uso desses dados. Tá? E aí o que você faz aqui, o procedimento é o mesmo, só que agora a gente faz o seguinte: ó, a gente separa um conjunto desse para teste, por exemplo, deixa guardado, e aí a gente faz cross validation somente nessa porção aqui que restou, do treino.
tá? Aí a gente vai estimar a complexidade agora usando validação cruzada e no final a gente avalia no teste. Então a gente faz o seguinte, ó, a gente vai para cada... Então lembra, você inicialmente tem um conjunto de lambdas possíveis. Então para cada lambda, você vai executar todo o processo de K-fold cross validation, ou seja, você vai treinar o modelo aqui nessa parte de treino, avaliar no teste, para essa primeira partição, aí você faz a mesma coisa para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, e no final você tira a média dos erros de validação cruzada, certo? E aí no final de todo esse processo, você vai escolher o lambda que teve o melhor resultado, né, considerando a média dos erros em cada execução dessas aqui. A limitação ou o problema dessa abordagem é que ela é um pouco mais cara, né? Ou seja, para cada lambda você vai precisar executar isso aqui 5 vezes. Então, se você tem, por exemplo, 10 lambdas para testar, né, você vai precisar fazer, nesse caso, 50 execuções para no final escolher o melhor lambda, tá? Bom, isso aqui está formalizado nesses passos aqui. Então para K de 1 a K, né, para K minúsculo de 1 a K maiúsculo, onde K maiúsculo é a quantidade de folds ou quantidade de partições que você definiu, certo? Você vai estimar, né, o seu modelo com a complexidade lambda nessa partição, né, nos blocos de treino, obviamente. Você vai avaliar a qualidade desse modelo no bloco de teste, certo? Vai fazer isso para todas as execuções, no final você vai tirar a média disso aí. Então isso aqui é para um lambda, certo? Aí você repete isso para todos os lambdas, no final escolhe aquele que tem o melhor resultado, tá? Pessoal, e com isso nós terminamos então o assunto desse vídeo. Na próxima aula nós vamos falar sobre técnicas para combater o overfitting em modelos de regressão linear. A gente se vê lá.